Olá, caros estudantes da Engenharia de Produção da Univers, iniciando as nossas atividades dessa semana, uma semana decisiva porque estamos praticamente na última semana de encontros e, com certeza, a data de entrega do relatório final de estágio está muito próxima, né? No encontro que estamos iniciando agora, nós reservamos aqui para auxiliá-los num aspecto de redação que acaba, digamos assim, trazendo alguns ruídos ou pode, digamos assim, causar algumas dúvidas minimamente e que a gente tenta com esta videoaula de minimizar ou até eliminar possíveis ruídos ou dúvidas que possam surgir nesse processo e no momento que com certeza está todo mundo preocupado em finalizar, porque estamos muito próximos da conclusão do curso de vocês. Então, todo mundo já preocupado com a festa de formatura, com certeza. Muito bem, quando eu faço a redação, ela não pode ser uma redação livre, como a gente já comentou, ela tem que ser estruturada, ela tem que ter elementos que informem, o relatório tem que comunicar para terceiros e para nós, enquanto estagiário, ter a formalização das atividades que concluímos, ok? Mas também existem algumas situações de formatação. Então, a redação tem que ser, digamos, comunicativa do acontecido, mas ela tem que ser também formatada para que, digamos assim, não surjam muitas formas diferentes em termos de estilo de redação, né? Então, esse é o objetivo do nosso encontro de hoje, trabalhar um pouco os aspectos, até porque algumas indicações já estão, digamos assim, no próprio regulamento de estágio ou regulamento de trabalho acadêmico da universidade. Então, lá já tem algumas orientações concretas que nós resgatamos e vamos apresentar a vocês, ok? Vamos lá? Bom, então nós estamos encerrando o nosso ciclo, né? Nosso processo de estágio. Estamos na última semana de atividades e, portanto, o olhar é esse mesmo, é de finalizar o processo, encerrar esse processo. Muito bem, eu tenho o ponto de partida, o plano. Então, a gente insiste em mostrar isso para vocês, porque se alguém conseguiu fazer o estágio sem ter uma estrutura de plano de atividades, não vai conseguir redigir um bom relatório se não tiver uma indicação do que era para acontecer, o que foi executado e o que aconteceu e o que não aconteceu. Então, a gente repassa isso para chamar a atenção de que realmente isso não foi feito porque sim, foi feito. Não foi feito porque tem que se protocolar um plano de atividade de estágio, quando você faz o termo de compromisso, tá? Tem um significado do porquê desse plano no termo de compromisso, para que você tenha um norteador das suas atividades de estágio. Aí, a gente recomendou que vocês anotassem, né, para poder construir a redação e agora de acordo com algumas formatações que vamos resgatar para vocês. E aí o relatório final das atividades de estágio vai ter uma descrição detalhada do que você validou do seu conhecimento, novos conhecimentos que surgiram, apoiados ou não por conteúdos de disciplinas do curso de Engenharia de Produção da Univers, ok? Muito bem, então algumas recomendações já existem nos documentos da Univers para vocês. Então, por exemplo, né, um grupo de documentos que você tem que construir para encerrar as suas atividades de estágio. E aqui está o que já está, digamos assim, previsto para você, digamos, entregar junto com o relatório. A comprovação de presença. Então, é exigido que você comprove a presença. Nossa, mas eu precisei fazer isso, eu esqueci. Então, você vai ter que resgatar de alguma forma. Porque da mesma forma que você precisa
comprovar um mínimo de frequência para ter a aprovação em uma disciplina, no caso do estágio, você não vai ter como comprovar a ausência de uma presença prevista. Você vai ter que efetivamente cumprir o número mínimo de horas especificados. Então, um número mínimo de horas especificado é no total de 200 horas. Não dá para abonar a frequência de horas em estágio. Ou você executou, ou você esteve lá, ou você não esteve. Então, você tem que comprovar os dias que você foi ao estágio e quantas horas naquele dia você executou atividades do estágio. Até para mensurar a atividade prevista, quantas horas foram consumidas, por exemplo. A avaliação do supervisor orientador da organização concedente do estágio. Muito bem, então, no momento em que você assumiu o termo de compromisso, foi especificado que você teria um supervisor da Univesp e um supervisor de estágio da instituição concedente, da organização concedente de estágio. Muito bem. A opinião do supervisor interno ao estágio, interno à empresa, tá, tem que ser emitida num determinado formato livre ou totalmente estruturado que o relatório possa, digamos assim, sugerir que você faça. Então, é a avaliação, é o olhar desta pessoa que conviveu com você as horas de estágio que você fez lá. Então, ela vai, com certeza, ter adjetivos, vai ter observações de como você executou o seu estágio. E o termo de rescisão de estágio, né? É normal se pedir, porque quando você inicia, você tem selado um termo de compromisso, que é como se fosse, digamos assim, a abertura das atividades do estágio. Muito bem, eu tenho que ter um termo que diga, olha, as horas trabalhadas, executadas e que estão encerradas naquele momento. Tá? Isso é uma forma até de garantir, né, tanto para a organização que cedeu ao estágio e você que ambos cumpriram. E a universidade ter a informação de que estudante e instituição concedente do estágio, organização, seja ela uma empresa ou uma entidade pública, não importa, também concluíram da mesma forma, estão todo mundo com a mesma visão de que começamos e encerramos formalmente, né? E talvez outros documentos que possam ser pedidos para finalização, ou por parte da universidade, ou por parte, inclusive, da empresa concedente, né, do estágio. Ela pode exigir até um documento, pode, não é obrigatório, mas ela pode exigir um termo de encerramento também por parte da universidade. Muito bem. Cumprido essas formalidades legais, que normalmente vão ser entregues junto com o relatório de final de estágio, eu identifico, né, no manual e no regulamento de estágio as questões mais comuns a todos, né, mas não com o rigor, né, que às vezes a gente encontra, por exemplo, no manual de elaboração de trabalho de conclusão de curso, o famoso TCC. Né? O estilo gráfico de redação. Então, embora se entregue no formato de arquivo, mas esse arquivo tem que estar numa formatação que todo mundo consiga, digamos, visualizar em qualquer ambiente digamos assim, de computador. O formato, né, o papel padrão, qual vai ser, tipo de letra, tamanho da letra, da fonte, né, o espaçamento, porque cada um tem um estilo. Uns gostam de fazer as coisas muito mais fechadinhas e outros gostam de fazer as coisas, registrar o texto de forma mais ampla. E aí fica uma situação que há tanta interferência no gosto pessoal do estudante que até parece um relatório de uma outra instituição de ensino. Então, normalmente as instituições de ensino, inclusive a Univesp, propõem, digamos assim, padronizações para que os relatórios fiquem
mais semelhantes. Isso não quer dizer que eu não consiga criar diferenciais pessoais, mesmo com uma indicação de estilo gráfico de redação, ou seja, essa formatação que às vezes o regulamento ou o manual de estágio da instituição de ensino propõe. Os alinhamentos de recursos, ou seja, tudo isso pode ser modificado, não é uma rigidez, e de instituição para instituição vocês podem encontrar diferença. Então, se pegarem um relatório de estágio de uma outra instituição, ela pode ter um padrão gráfico diferente, não quer dizer que ela está certa e a Univesp não esteja certo, né? Muito bem. Outros elementos sugeridos para o relatório. Então, normalmente a capa, ela identifica nome e o estágio em que local foi realizado, né? O que é opcional também no relatório de atividade de estágio, a questão de dedicatória, agradecimentos e outras. O resumo nem sempre é obrigatório, mas tem instituição de ensino que exige o resumo, né? E também lista de ilustrações, os siglas. O texto de um relatório de atividade de estágio ele tem que ser um pouco econômico, ele não pode se apoiar muito em ilustrações de uma forma geral, quadro, tabela. Não que não pode, é que a natureza de um relatório de estágio é mais objetiva. Agora, se eu preciso de um quadro, se eu preciso de uma tabela para justificar, por exemplo, a produtividade alcançada entre um momento antes do estágio e depois da atividade de estágio, aí tem outro significado, né? Então, eu diria que as ilustrações, de uma forma geral, elas têm que ser importantes, tem que ser essencial para dar clareza na comunicação dos resultados alcançados, né? Então, usar o termo não pode, não se recomenda, seria muito duro, mas deve-se colocar que o uso com moderação de ilustrações é muito bom senso, né? Pela natureza de um relatório de estágio, que ele tem que ter uma comunicação mais objetiva, mais de resultado, né? Porque ele vai se comunicar não na linguagem da universidade, mas na linguagem do mundo organizacional. E aí a gente tem que acertar essa linguagem, e muita ilustração não é característica da linguagem organizacional. Outros elementos, né? Nem sempre se exige o sumário, né? Se for importante, porque eu tenho muitos elementos, né? Grupos, né? E aí entra a própria ideia estruturante da ABNT para trabalhos acadêmicos. Os pré-textuais, o elemento textual e o pós-textual, né? Então, se eu for seguir essa linguagem do trabalho acadêmico, é conveniente você também listar um sumário. A introdução faz parte de qualquer relatório, você tem que contextualizar, né, para depois iniciar a exposição das suas ideias, dos acontecimentos. A identificação da organização concedente, isso é essencial, para que todos tenham uma visão mínima do porte econômico, das estruturas que estiveram envolvidas naquela organização concedente no seu estágio. Quais foram as atividades envolvidas? Você pode utilizar um quadro, por exemplo, o que nós sugerimos ao longo de todas as aulas, fazer uma consideração final ou alguma ideia conclusiva da sua oportunidade de estágio. Se você quer explicitar as referências, como a gente estimulou que você mostrasse a fonte, eu posso mostrar a fonte do conhecimento na forma do quadro, como eu posso ter uma seção de referências e aí eu uso no texto a citação de acordo com as referências listadas. Então, aqui eu uso a regra de trabalho acadêmico, inclusive do próprio Manual de Atividades Acadêmicas da Univesp. Anexos e apêndice, se for o caso, no conceito do que é anexo, do que é apêndice, e outros documentos que você queira ilustrar o seu relatório de atividades ou outros documentos que sejam exigidos posteriormente
até o momento de você entregar o seu relatório. O fato é que isso são recomendações, não são obrigatoriedades. Mas se eu não seguir exatamente essas recomendações, eu tenho que ter, de alguma forma, nos elementos estruturantes do formato que escolhi, a redação pertinente a essas situações de comunicação. Porque cada um desses elementos tem uma finalidade de comunicação. Muito bem. Então, com essas orientações que deixamos, né, nesse encontro, eu creio que a gente tem aqui os principais elementos, se não todos, pelo menos a grande maioria, né, que te permitirá construir com certeza um excelente relatório de atividades de estágio, o cumprimento das formalidades de encerramento do estágio. Então as duas coisas têm que acontecer agora, né, nesses dias finais ou nessas semanas finais. A conclusão efetivamente do relatório, né, o texto propriamente que é dito que é da sua responsabilidade, e o atendimento às regras formais, né? Eu tenho que atender, né, com documentos, com protocolos que realmente encerrem aquilo que nós abrimos com o termo de compromisso anteriormente, né? Até o efeito de encerramento de seguro contratado e todas essas coisas que foram exigidas lá no começo do estágio, ok? Muito bem, então espero que isso os ajudem a concluir as obrigatoriedades do estágio e assim vocês já ficariam prontos para a entrega em data que já deve estar agendada, ok? Muito obrigado e até o próximo encontro.